a falar sobre esse assunto. E aí, quando a Elaine me convidou, eu achei que foi um grande desafio falar do bem viver no trabalho, a importância das conexões humanas na saúde e produtividade. Eu achei até agora as apresentações riquíssimas, porque veio só contribuir com o que eu vou falar agora, e são assuntos que são muito importantes para a gente falar da parte acadêmica, né, da produção dos professores, e o que os professores vêm fazendo, ou o que a gente vem fazendo na escola de enfermagem, no espaço de promoção da saúde, e atividades que a gente vem fazendo para tentar amenizar ou controlar esse estresse, né, no âmbito acadêmico. Eu agradeço ao Núcleo pelo convite. Então, a primeira coisa que eu começo a falar com vocês é em relação à produtividade, né? No meio acadêmico, essa palavra é muito falada, a gente tem que produzir, e essa ideia de produtividade na saúde do trabalhador é a gente tentar fazer com pouco, em pouco tempo, com poucos recursos, produzir cada vez mais e com bastante consistência e qualidade. Só que a gente sabe que a gente começa a se perguntar, né? Essa produtividade vem de onde, né? A gente consegue fazer realmente tudo que um professor universitário precisa fazer, né? Ou seja, tem uma eficiência, a gente tem uma eficácia, né? A gente consegue atingir as metas e objetivos todos. Então, nós, professores, pesquisadores, estudantes, a gente realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão, e essa atividade de ensino, pesquisa, extensão e agora inovação, elas passam por metas. Então, muitas coisas elas vêm de cima. E existem alguns fatores também relacionados à carreira do magistério superior, né? Como, por exemplo, todos os professores, né, os docentes sabem que eles são avaliados a cada 2 anos. E a gente precisa ter todos esses itens checados para conseguir passar de um extrato para o outro. Então, não é incomum você encontrar professores que, como a palestra anterior já até falou, existem profissionais de enfermagem que eles vão estar bem mais idosos trabalhando. Existem professores também bem mais idosos trabalhando, mas que muitos deles não conseguem sair de determinado extrato da carreira. Isso porque o mundo mudou. Então, são vários sistemas que você tem que mexer, né? Você tem que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. É sistema de todas as coisas que vocês podem imaginar, né? PIBIC, PIBIT, extensão, né? Inovação, PROAS. E aí, muitos professores ficam para trás, não conseguem acompanhar isso tudo. A saga do SIGPROS, por exemplo, né, que vocês viram aí a extensão, como ficou cada vez mais difícil preencher, até que a UF finalmente desenvolveu o próprio sistema dela agora, para a gente não ficar toda hora tendo que preencher aquilo, e toda hora ter erro, e toda hora ter uma modificação. Então, são fatores estressores e são fatores que atrapalham um pouco a produtividade, a própria burocracia. E existem carreiras concorrentes dentro do próprio magistério superior. Isso também promove uma competitividade, né? E atrapalha o bem viver, digamos assim. Porque enquanto que um professor ele vai ter que fazer X coisas, o outro não precisa fazer tanto, porque ele já chegou ao fim da carreira. Só que a própria unidade e a própria UF ela começa a criar também critérios para os outros professores também alcançarem metas, né? Que aí começa a ver, tem que ter responsabilidade externa, representatividade, produção que seja de impacto. E a gente também, como já foi bem falado, não vou perder tempo, estamos vendo aí reformas da Previdência que está atrapalhando muito essa questão do direito já adquirido e outras pessoas que estão entrando no serviço já sem uma perspectiva de ter um salário, digamos assim, integral, que já não é o melhor do mundo, mas aí as pessoas já não vão se aposentar com esse salário integral. Então, a última agora que foi aprovado foi a possibilidade de termos CLT contratados, né, para o funcionalismo público federal. Então, vamos ver se isso vai chegar até impactar, né, também o trabalho docente. O que isso pode gerar? Mais estresse e mais problema, porque o que acontece? Os que serão tratados pela CLT vai ser mais ou menos o que o hospital está vendo com a separação entre EBSER e funcionários, né, do regime único, né, de forma concursada, ambos são concursados, mas um está no regime, né, de gestão ali daquele tipo de pessoal, né, que é o regime jurídico único, e o outro vai estar ali já contratado pela EBSER. Então, são salários diferentes, formas de ver diferentes. E isso pode acontecer com os professores também. Então, essa é uma forma de aumentar a competitividade. Então, a gente vive em altas exigências de trabalho, ou seja, o tempo todo a gente está produzindo e tendo uma demanda muito grande de atividades para fazer, e muitas vezes elas são apagar incêndio.
Então, foi até interessante as outras palestras, a Annelise falando também, que da forma como o técnico ou o enfermeiro, o auxiliar, muitas vezes está ali na ponta. Nós, profissionais de ensino, também estamos na ponta e muitas vezes a gente está também com dupla função e a gente não necessariamente é remunerado para isso. Então, quando você está atendendo o paciente ou fazendo, né, o cliente ou o usuário do SUS, ou quando você está fazendo uma ação que interdisciplinar ou uma ação que ela é intersetorial, né, tipo a educação fazendo o papel da saúde, e vice-versa também acontece, a saúde fazendo o papel da educação, você está atuando ali como enfermeiro, né, ou como médico, ou como psicólogo, ou como profissional de saúde, mas você é professor. Então, assim, muitas vezes a gente consegue sentir ali as dores, os problemas da população e também dos nossos alunos. Então, essa alta exigência, muitas vezes, as pessoas ficam falando, porque às vezes não pode se cobrar muito e tal, mas aí o mundo, né, o sistema, ele foi bolado para ser assim. Então, para atender uma política de produtividade, né, que isso acaba atrapalhando a vida do trabalhador no sentido que ele não vai conseguir viver, né, com espaço de bem viver. Então, como as pessoas ficam naquela corrida dos ratos, né, tem que produzir mais para poder conseguir avançar na carreira ou para poder cumprir tal meta, senão eu não consigo, né? O próprio aluno já vem às vezes com essa ideia de eu tenho que fazer um artigo, senão depois não vou conseguir passar na residência. Então, esse monte de exigências, né, que são de várias partes, publicação científica, tem que ter projeto de pesquisa, orientação, participação em conferências, a captação de recursos, colaborações, né, nacionais e internacionais, fazer ensino, pesquisa, extensão, inovação, mas onde estão os recursos? Né? Aí coloquei até as imagens aqui, porque é você produzir o tempo todo, apagar incêndio, porque toda hora tem uma demanda, né? Você trabalhar com pouco recurso ou escasso, porque é como se fosse a jaula dos leões, né? Você tem o fomento de algumas agências para conseguir algum recurso, para conseguir manter um projeto, e aí é jogado uma carne lá no meio dos leões e os leões que se peguem. E isso não é muito legal de trabalhar, né? A gente não, acaba, você não quer participar da competitividade, mas o sistema é organizado para si, porque desde a cobrança dos alunos, né, a chefia, a instituição, a organização e a sociedade, que não reconhece muito bem o papel do professor universitário, até o ponto de que nós trabalhamos pra caramba e mesmo assim a gente não tem uma aposentadoria reduzida igual os outros professores também têm. Aí o povo, né, geralmente vai falar, não, mas não tem nem comparação. Mas tenta quantificar, né? Assim, quem for fazer realmente o que o Ministério da Educação e o que é pedido para o professor universitário fazer, criar, né, conseguir ensinar, dar aula, inovar, se você começar a anotar tudo que você faz, eu até me perco. Uma vez eu consegui tentar anotar tudo em uma semana, eu acabei com um bloco e não consegui anotar tudo, porque cada hora é uma coisa que chega para fazer. É até bom você anotar para saber o quanto que você trabalha e começar a ver que se realmente o que você está fazendo é válido, né? Se tem valor e reconhecimento. E a gente vive num país, como todos, vários países também acontece isso, tem corrupção, impunidade, desvio de recursos, e os desvios mais comuns são de onde? Da saúde e da educação. Então, a gente tem que inovar, produzir em cima dessas altas exigências, e a produtividade acadêmica, ela é importante para a sociedade, ela é crucial, ou seja, há essa demanda social do que você tem que produzir, e isso também acaba sendo algo que, né, vem de fora para dentro, e a formação dos profissionais de qualidade e os critérios de avaliação e progressão é o que você produziu, né? A Elaine mesmo falando agora há pouco, né? Falando das análises bibliométricas do grupo, né? Então, de parabéns. E aí o que acontece? Você percebe que se a gente não trabalhar pensando numa coleta CAPS, no que foi feito e tal, aí o grupo não vai para frente, né? Se você tem um mestrado, o mestrado não tem uma produção que seja significativa, ele vai ser, né, avaliado de uma forma diferente. Tem coisas que estão mudando e isso está facilitando a nossa vida, como, por exemplo, né, essa ideia do fim do Qualis, que agora vai ser a qualidade do trabalho acadêmico. Então, se o trabalho acadêmico ele tem boa qualidade, ele é um estudo, né, um artigo que você fez que é bom, ele é citado, e isso que vai ser o importante do valor. Ou seja, o registro, né, o DOI do artigo é que vai valer, né, o quanto que você está sendo citado naquele trabalho. E tirando esse peso das revistas.
Até porque a última avaliação Quality, como vocês viram, né, várias revistas que a gente nem conhecia, nem sabia que existia, nem que aceitava a BNT, viraram revistas AS. Então, esse desempenho, essa progressão da carreira, ela precisa da produtividade. A universidade é um local rico, né, que fornece todos os recursos assim de pessoas, né, recursos humanos, não todos os recursos materiais e financeiros, mas você consegue trabalhar num ambiente que você tenha propensão, uma ideia de tentar fazer com que ele seja agradável, favorável, né? Agora, seria isso produtivo, né? É isso que a gente tem que pensar também, porque o que acontece quando a gente coloca o ambiente de trabalho que ele vai ter uma boa qualidade de vida, um ambiente bom e tal, a gente sabe que os estudos dizem que as pessoas produzem mais, mas em empresas. A gente está falando do ambiente universitário, onde você a cada 5 minutos é interrompido por alguém. Então você não consegue ter uma linha de raciocínio para conseguir escrever algum parágrafo ou corrigir alguma coisa. Então isso é muito complexo. A gente pode desenvolver espaços como o espaço de promoção da saúde, e a Elaine participa lá também, eu também, a gente já fez bastante coisa juntos lá, e a gente levou massoterapia, né? Tem atendimento também de auriculoterapia, a massoterapia ficou até o meados desse ano, a gente vai tentar voltar agora, e a gente tinha pouquíssima adesão dos professores. Né? Quem participava mais da massoterapia, da oficina de escuta ativa que eu fazia, depois a Elaine chegou com também uma oficina de acolhimento dos alunos. E aí o que acontece? Eu via pouca adesão. Assim, os alunos participam, mas os professores não conseguem. Ah, não dá tempo, agora eu estou só passando aqui, eu não gosto desse tipo de atividade, ah, eu não tenho interesse, depois eu venho. Então, assim, a gente tenta, né, plantar a sementinha e produzir espaços, ambientes que sejam favoráveis, né, para o nosso bem-estar. Mas eu não sei se eles favoreceriam a produtividade, até porque, como já foi falado aqui anteriormente, o momento que a gente mais produziu foi quando a gente estava sozinho. Né? Não sei se vocês perceberam isso, em casa, escrevendo, né, durante o isolamento social. Então, esse bem viver, o bom viver, o bem-estar, ele é possível através das nossas comunicações, né, através da forma como a gente vê o mundo, através das relações entre as pessoas, momentos positivos de troca. E aí, continuando a falar, né, sobre o serviço público, existem alguns fatores relacionados à nossa carreira no magistério superior, né, como eu já tinha falado antes, as carreiras concorrentes, né, porque existe o professor que seria de carreira e o professor que já está no final da carreira, que ele fez um concurso isolado. Hoje em dia, a carreira é uma só, onde você chega até o fim dela. Mas antes não era assim e essa ideia continuou até hoje, né, de que o professor existe o titular e os outros que estão abaixo do titular, do extrato de titular, como se fosse carreira militar, né? E aí essas carreiras concorrentes, elas levam um determinado tipo de competição também. Os demais servidores federais, quando a gente compara, a gente percebe que a gente tem defasagem em relação a outros estratos, né? Quando a gente percebe que o servidor público, por exemplo, do judiciário, tem uma média, isso aqui são dados de 2019, tá? Então isso já está bem maior, porque foi a última informação que eu encontrei. A remuneração do judiciário em média de 12,12 mil. Então é muito dinheiro quando você vai comparar, por exemplo, com o salário do executivo, que é a média de 4, né, nos três poderes aqui. E isso mostra o quanto que o professor, muitas vezes, né, o professor universitário e até mesmo quando você compara com outros servidores de outras carreiras não docentes, eles têm um salário bem menor. E aí, com as alterações da lei e tudo mais, você vai ter, né, um salário menor ainda. Quando eu entrei para trabalhar, era a média dos 80% do salário que você iria ganhar como aposentadoria se conseguisse se aposentar. Agora a gente tem as pontuações, né, que por extratos assim que a gente imagina que são impossíveis, porque segundo essas contas, nós somos imortais, porque a pontuação ela vai sempre subindo, né? 96 a 97, mais a sua tem que somar 100, agora acho que agora está em 102, somando o tempo que você tem de contribuição mais a sua idade. Então, todo mundo é Highlander, a ressurreição. Então, as pessoas elas não vão conseguir se aposentar. A gente vai ter, porque a gente percebe, como nas palestras anteriores falaram, cada vez mais idosos trabalhando e uma ideia similar, mais ou menos, a como acontece no Japão. Você vê muitos idosos trabalhando e o serviço, né, de assistência social deles, o valor é muito pequeno. Então,
Então, a gente o tempo todo fala que temos que lutar contra o sistema de produtividade, mas a gente trabalha num sistema que ele valoriza a mais-valia e vai fazer com que a gente trabalhe cada vez mais com menos, né? O que a gente percebe com corte de bolsa, que a gente percebe com vários outros problemas que a gente vem acompanhando aí, né? Questão de infraestrutura, falta de energia e por aí vai, né? A redução cada vez maior de recursos para as universidades. E aí eu faço essa pergunta, né? Há valor no que não se vê? Porque a sociedade, ela ver coisas que são palpáveis, ela consegue dar valor. A educação e você fazer com que a pessoa ela se forme, né, ela se torne uma profissional naquela área, não envolve só o saber técnico. É o saber também de mentoria, de acolhimento, de orientação, né, de adequação das necessidades, como a gente já falou, a Annalise falou, né, em relação, tem alunos que têm certos tipos de especificidade, né? Eu tenho muitos projetos do colégio universitário, lá tem muitos alunos que são especiais, então a gente vê que precisa ter uma equipe preparada para aquilo ali, a gente precisa ter um atendimento interdisciplinar, então muito disso não é visto, sabe? A gente só percebe assim, fulano se formou na universidade tal, o que está por detrás daquilo ali, né? E a gente percebe que tudo que a sociedade não consegue ver, não é palpável, ela procura não dar muito valor. E aí esses desafios que a gente percebe na prática é ter o equilíbrio da vida pessoal, né, com a vida profissional. Esse bom equilíbrio é muito importante para evitar burnout, que é um dos meus objetos de estudo. Então, eu já estudei burnout em tudo quanto é canto, né? Em trabalhadores de barcas, trabalhadores de grandes empresas, né? Trabalhadores, professores, principalmente, e hospital, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, a gente percebe que cada vez mais é comum a gente ver sinais, sintomas da síndrome de esgotamento profissional, que agora entrou no rol também das doenças relacionadas ao trabalho, porque antes o que se parece, né, que se parecia que toda culpa da doença, né, e do estresse é do trabalhador, não é da organização do trabalho, não é do ambiente, não é da exigência, é só do trabalhador o estresse. Então a gente tem que procurar, né, ter tempo para hobby, atividade de lazer, estar junto da família e recarregar para poder tentar recarregar as energias, né? Então, quando a gente pensa também no ambiente, né, ter um ambiente tranquilo, né, ter plantas, você conseguir se sentir bem naquele ambiente, isso também é algo humanizador para o trabalhador e importante para a gente criar né, esse espaço de coparticipação. Tem mais coisas para o desafio, né? A gente percebe, por exemplo, atividades como que a professora Elaine faz, né, de yoga, né, de meditação, trazer o bem-estar. Quando eu fazia escuta terapêutica, tentava, né, fazer essa escuta ativa de acolhimento, eu colocava uma música que lembrava cachoeira, músicas de meditação, fazia com que a gente falasse dos problemas da semana, mas só alunos participavam. E aí é o momento de você também ali se sentir acolhido, ouvido. E antes da massoterapia também as pessoas iam participar. Então, esse gerenciamento do estresse, como eu já dei alguns exemplos aí, eles podem reduzir, né, essa percepção de estresse, permitindo maior foco e produtividade. Ou seja, quando você faz exercício, dorme bem, se alimenta bem, você consegue produzir bem sem que aquilo pareça ser penoso. Mas tem que lembrar que existe um limite, que é sua mente que vai determinar aquilo que você acha que está te fazendo muito mal, né? Ou não está me fazendo mal. Não, até aqui eu consigo fazer. E para a gente não ter outros problemas futuros, né? O ambiente de trabalho saudável, ele deve ser acolhedor, como eu já falei, contribuir para o estado mental positivo e, consequentemente, ele vai fazer com que você, né, tenha uma sensação boa no trabalho. Então, é, o espaço do cafezinho é um momento para você trocar ideias, as reuniões, onde você possa depois fazer um lanche, alguma coisa assim. Os espaços de troca de informação, como esses que a gente está fazendo, mesmo que seja virtual, a gente consegue trabalhar em rede colaborativa e saber quem está fazendo o que para poder tentar se ajudar. Um outro desafio que a gente encontra muito é em relação ao sono. Isso eu acho que todo mundo, né, dependendo da fase da vida que tiver, vai ter uma privação do sono. Outros já têm problemas de insônia mesmo, igual eu já tenho. Então, assim, como a Annalise falou lá do espaço da UF, eu sou um usuário árduo desde quando era aluno, então continuo utilizando o espaço interdisciplinar
de cuidado, que os alunos também têm acesso, né, os alunos bolsistas, então é importante ter espaços como esse. E ali você também perceber que é importante, o quanto que o sono é importante dentro do nosso ciclo, né, circadiano, você conseguir ter uma melhor produção hormonal, você conseguir ter a limpeza do cérebro de toxinas e de coisas que vão estar por ali, o momento, né, de fazer a desfragmentação do dia ali, para organizar as informações, e muitas pessoas elas não conseguem dormir direito, por causa das telas, por causa do excesso de ansiedade, né? O ambiente onde a gente vive, não só do trabalho, é estressante, por isso que tem essa relação trabalho e casa muito complicada, que a gente às vezes tem que tentar resolver problemas de casa, problemas do trabalho, e aí, como a gente tem a característica de ser professor, então tem os problemas dos alunos, os problemas administrativos, então quando você vai ver, vira uma bola de neve. São as altas exigências sem controle. A gente não consegue controlar o que está fazendo. Já foi uma coisa que eu estudei no mestrado, né, que foi transtornos mentais comuns. Então, o desafio em prática é uma das coisas principais que eu falei muito aqui, que em relação à comunicação e tudo mais, é o apoio social ou suporte social. Então, às vezes, um professor vai ser o apoio de um aluno, um professor vai ser o apoio de outro professor, né? A gente vai ter sempre um momento de troca, de ouvir, de escuta, né? De conselhos, de tentar criar vínculos. Esses vínculos eles são muito importantes, inclusive dentro desses questionários todos que eu já utilizei, que são validados em várias pesquisas que eu já fiz, uma questão do apoio social que me chama muita atenção do questionário é assim: se você ficar doente, alguém pode cuidar de você? Então, essa é uma dúvida, né, do questionário bem incisiva, né, digamos assim, porque hoje em dia as pessoas elas vão se isolando, e elas vão utilizando telas e as relações cada vez mais distantes. Então, como que essas pessoas elas será que pela tela ninguém vai cuidar de você, entendeu? Então, assim, precisa fisicamente ter alguém ali. Então, os familiares, né, os amigos. Então, essa pressão que a sociedade coloca para você produzir cada vez mais, ela afeta um pouco essa questão da dinâmica de estar junto, de construir com o outro. E os desafios em prática, né? Os planejamentos, a gente precisa pensar nas ferramentas que podem ajudar a evitar a sobrecarga. Então, ver se aquele trabalhador, ou aquele, no caso, o professor, no nosso caso, não está trabalhando demais, o que é praticamente impossível na nossa carreira, porque se você for olhar, o professor entrou como auxiliar, ou o professor entrou como assistente. Ele tem que fazer ensino, pesquisa, extensão, inovação e administração. Ah, aí ele entrou como adjunto, ele tem que fazer a mesma coisa. Ah, ele entrou como titular, ele vai fazer a mesma coisa. Então, não há uma diferença na carreira que possa fazer com que o professor tenha um tempo de ócio para poder ele conseguir criar ou conseguir trabalhar melhor, ou ter sua mente um pouco mais descansada, nem que seja para poder fazer exercício, cuidar de si, como a gente está falando. Porque você tem que cumprir todos esses itens, senão você não avança na carreira. Então, isso é muito complexo e complicado, porque quando você vai ver, tem carreiras né, do federal, né, do funcionalismo público federal, que simplesmente a pessoa a cada 2 anos ela vai ganhar uma progressão. Então nós somos avaliados, nós somos sempre cobrados. E mesmo assim, você tendo que fazer esse monte de atividade, não é reconhecido isso, né, como trabalho, porque até porque tem aquela piada, você nunca encontra o professor aqui, mas vai ver onde ele está, né? A gente está sempre em algum lugar trabalhando, fazendo alguma coisa, porque não tem como você ficar parado na sua unidade se o seu curso ele te distribui para você estar em várias áreas, dando aula em várias disciplinas em campos diferentes, né? A gente pensa assim que as empresas e as escolas, por exemplo, aqui são locais, né, que eu já fiz estudos, você vê alto índice de transtorno mental comum, né, em escola entre os professores, você vê, né, a prevalência expressiva, né, não posso dizer que é alta, mas é a prevalência expressiva, né, porque quando a gente está comparando epidemia, é comparado aqui. Então, uma prevalência expressiva, né, assim, que bate com outros estudos, mas quando você vai ver o da enfermagem, especificamente no CTI, é mais alto ainda. Mas eu sempre me pergunto, e o professor que dá aula no CTI? Né? Porque ele tem que levar aluno para lá também. Então a gente não percebe essas sobreposições, né, de dimensões, de estratos de estresse, de complicações da vida, e quando a gente vai ver, a gente já está naquele emaranhado ali de nó, né, de novelo de gato e não consegue sair dali. Então, as escolas, você vê muito isso no trabalho docente, as empresas, a gente percebe muito
né, essa sobrecarga, o trabalho que você leva para casa, você não consegue parar. Então, é uma coisa complicadíssima, né? Depende do dia que o professor vai fazer, vai ser o final de semana dele. Eu não sei se aqui os outros professores vão pensar, mas, por exemplo, o dia que eu mais trabalho na vida é domingo e sexta-feira. Porque os alunos e todas as coisas parecem que vão terminar na sexta-feira. Então, todo mundo quer orientação na sexta, trabalhar na sexta, tudo na sexta. As disciplinas optativas na sexta, reunião de núcleo sexta. E aí, quando você vai ver, a sua sexta-feira, ela é atolada de trabalho. Não tem como. E aí, no domingo, você tem que organizar tudo para a semana, senão você se perde. E aí, o seu domingo vai ser outro dia. É uma questão de organizar. E aí os desafios, né? Para a gente já indo para o final, a culpa é sempre do trabalhador, né? Como eu falei para vocês, o estresse, né? Se o trabalhador fica doente, o problema é dele. É porque ele fez isso porque ele aceitou tal coisa. Só que você esquece que a gente está dentro de um sistema amplo e maior, que a gente vai ver que esse sistema amplo e maior, ele está em tudo. Está na mídia, né? Está nas redes sociais, a forma de viver, são as mensagens subliminares que passam que você tem que estar o tempo todo sendo o melhor e produzindo cada vez mais. Aí eu lembro de uma frase que a Elaine falou uma vez, para quem e para quê? Né? Então não é que seja às vezes, é porque às vezes você já faz parte do sistema, você não percebe. É igual assim, você vive no mundo capitalista e consumista. Você consome, né? E aí o próprio sistema vai retroalimentar isso. É a mesma coisa relacionada à produtividade. Então, a organização do trabalho ela é um problema, porque como esse trabalho é organizado? Quem faz o quê, quando, como e onde? Se você for ver, tem muita sobreposição e muito problema na vida acadêmica relacionado a isso. Ah, eu faço isso. Ah, mas fulano também faz. Mas é porque um faz, o outro também não pode fazer? Será que não pode, por exemplo, somar as forças? Ou será que o que um está fazendo não tem a ver com o outro, mas não é a mesma coisa? Por exemplo, um estuda Alzheimer, o outro estuda envelhecimento no geral, né? Mas aí não é do cérebro, é outra parte, né? Fala da fisiologia, né, do corpo, tipo doenças mioesqueléticas, né? Ah, um está trabalhando terapia alternativa, legal, o outro está trabalhando terapia alternativa. Quais são? Elas podem se somar? Essa é uma ideia, né, que no mundo acadêmico muitas vezes a gente não vê essa questão de espaço, de domínio de espaço, e fica parecendo que outras pessoas não podem fazer. Eu, como sou professor de saúde coletiva, às vezes eu não tenho tanta, como é que eu vou dizer, tantos problemas com isso, não era essa a palavra, né? Mas a questão é que, assim, você estando numa área, parece que você é exigido para fazer as coisas só daquela área. E isso é muito estranho na universidade, que é um local de criação. Então, fica parecendo assim, eu é que tenho que fazer tal coisa. Mas aí, fulano de uma outra instituição, por exemplo, pode estar fazendo a mesma coisa que você e você não se comunica e ele está fazendo lá. E aí? Isso também é uma questão para pensar em competitividade ou que está invadindo o espaço daquela determinada pesquisa? Penso que não. Por exemplo, eu outro dia recebi um trabalho sobre burnout, toda hora eu estou avaliando coisas de burnout, e porque eu fiz doutorado nisso. E assim, eu acho interessante quanto mais pesquisa tiver, aí eu estava olhando os trabalhos semelhantes. Então, isso é um exemplo assim para ver como que muitas pessoas, às vezes, dentro do próprio ambiente, pode criar problemas relacionados à questão de espaço, de domínio de área. E eu acho que sempre tem que ser algo que um vai ajudar o outro, né? E não competir com o outro. E uma coisa que a nossa mente precisa é do ócio criativo. Nós precisamos criar, né? E manter a saúde mental em boas condições. É importante as instituições promovam um ambiente de suporte e apoio, né? Que a gente tenta fazer no espaço de promoção da saúde. Existe a falta de reconhecimento, que a gente pode combater com formas de integração desses trabalhos. Existe a falta de participação nas decisões, como a gente pode fazer, tentar colocar uma comunicação clara e assertiva. O nível de responsabilidade, eu acho que é muito grande do professor, então a gente pode trabalhar em redes de apoio. O relacionamento interpessoal ruim, a gente percebe que existe aí um conflito de gerações e também a questão do uso de tela e esse afastamento muito grande social, onde a gente não tem, a gente tem dificuldade para estabelecer os vínculos e muitas pessoas dos mais novos não conseguem entender a importância desses vínculos, né? Os vínculos que eu digo, vínculos humanos. A carga horária é algo intrínseco, né, que a gente tem em alta e tem que fazer várias coisas, né, dar aula em tudo quanto é curso e ter projetos. A condição inadequada de trabalho, que seriam medidas amplas que a gente tem que pensar. O volume de trabalho, a gente precisa pensar na reestruturação da carreira melhor
E função conflituosa, como eu já expliquei, também perpassa a nossa reestruturação de carreira. Aqui é só mostrando de curiosidade, eu peguei da minha dissertação, mostrando que são fatores individuais que têm relacionados a enfrentamento do estresse, em que a produtividade ela vai sempre estar crescendo até chegar a uma fase de resistência. Quando o estresse ficar muito forte e exaustão, a produtividade vai cair, porque você não vai conseguir mais manter o mesmo nível. E uma outra coisa relacionada ao equilíbrio, que a gente traz como possível solução o co-work e uma rede colaborativa, é que a pessoa, o ser humano, devido à personalidade, vai fazer sempre uma avaliação cognitiva e ter reações corporais em relação às demandas ambientais, altas exigências do trabalho, no caso do professor, o tempo todo tem que estar pensando, refletindo, os recursos individuais que aqui o professor, o profissional de saúde, de enfermagem possa ter para lidar com aquilo, e o grau de saúde e bem-estar, né, que ele pode ter. Então, é importante o trabalho ser reconhecido, porque sem reconhecimento a gente não consegue continuar trabalhando. E esse apoio social é importantíssimo para poder ter essa avaliação cognitiva positiva e ter esse equilíbrio na saúde, né, do professor e produzir cada vez mais, né, ou produzir de forma que não agrida a sua saúde mental. O equilíbrio. Aqui é importante a gente falar da demanda sinérgica, porque o que acontece? Para a gente conseguir alcançar isso tudo, né, aspectos, a gente precisa ter conhecimento científico, aspectos institucionais e sociais, que é o que a UF faz através dos projetos que a gente já viu, né, através dos aspectos individuais que os professores e também os outros colegas, né, alunos, a gente faz em relação a ter essa escutativa, espaços de promoção da saúde, atendimento de saúde. E existem aspectos que vêm de cima, que são aspectos políticos, que tem que somar e integrar, né, como a primeira palestrante, a Flávia, trouxe. E aí a gente traz isso tudo para o trabalhador, para ele conseguir entender que ele está tendo um ambiente com qualidade de vida. Esse que é um dos folders que a gente entregou nas barcas, na época que era Barcas SA, falando do estresse, né, aqui explicando o que era o burnout na época. A gente teve vários, teve sobre câncer de pele, e aí era um sistema lá, né, que foi muito interessante de promoção da saúde do trabalhador. Aqui é só convidando vocês que a gente vai ter o CNESAT, que ele vai ocorrer já na semana que vem. Aí a gente está aceitando envios de trabalhos. Depois é só entrar lá no linktree/CNESAT24 ou Espaço Aberto Saúde UF no Instagram e vocês podem enviar trabalhos e participar do nosso evento se quiser. É o evento nacional, que é o Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho. Então, isso aqui é alguma das referências. Eu queria agradecer novamente, né? E trouxe esse meme aí, porque a Elaine e a Geilza sabe que eu só fico falando de meme, então viver não cabe no Lattes. Então, não tem como, não tem aquela abinha para você escrever lá, fui ao cinema, né? Passei na praia, fiz a resenha com os amigos. Mas fica a reflexão e agradeço ao núcleo e a atenção de vocês.